Olá, meus amores! Continuando, agora a gente vai fazer operações com radicais. Operações já tá dizendo, cálculo, vamos fazer continha. Operações principais, eu ainda fiz até um desenho aqui para ficar bem lindinho para vocês. Estou arrasando, né? Ó, tudo bonitinho. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Até separei porque a gente vai fazer assim, essas duas e essas duas. Belezinha? Operações com radicais. Adição e subtração. Quando a gente fala de adição e subtração, a principal característica para a gente fazer o cálculo é que os radicais sejam o mesmo. O radical seja o mesmo. Beleza, como assim o radical seja o mesmo? Devemos observar bastante. Vocês vão ver em alguns materiais que não fala mesmo, fala semelhante. Como é que um radical é semelhante? Radical, índice e radicando. Tem que ser igual. Vou anotar aqui um exemplo. Índice e radicando. Essa é a característica para que o radical seja semelhante. O índice e o radicando tem que serem iguais. Vamos lá, um exemplo. 2 raiz sexta de 3 mais 10 raiz sexta de 3. Vamos analisar. Radicando e índice iguais, semelhantes. Ó. E esses? Como eles são chamados? Eles são chamados de coeficientes. Quem não precisa estar iguais para que a gente faça uma soma ou uma subtração. E agora, como é que eu calculo? Eu faço a soma com os coeficientes. 2 mais 10, 12. Vocês acham que eu vou fazer aqui? Fazer o que aqui? Lógico. Repetir. Prontinho. Fiz uma adição que os radicais são semelhantes. Fácil, né? A mesma coisa é na subtração. 2 raiz de 10 menos 5 raiz de 10. De novo, observe se eles são semelhantes. São iguais. Não tem expoente, é o 2. Como é que eu vou calcular mesmo? Quem lembra? Calculo os coeficientes. 2 menos 5 menos 3 raiz de 10. Porque sinais diferentes faz conta de menos e conserva o sinal do número maior. 5 é maior do que 2. Prontinho também. Simples assim. Às vezes pode vir assim, por exemplo. 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Uma operaçãozinha, uma expressãozinha, quer dizer. 10
Raiz de 2 mais 5. Uma expressão. E todos têm um radical semelhante. A gente conta a parte literal. Vou anotar assim: 3 mais 5, menos 10, mais 5. Quem souber fazer de memória, direto, pode fazer. Vou fazer de passo a passo, para caso alguém esteja esquecendo, relembre. 3 mais 5, 8. Menos 10 menos 5, 5. Conserve o sinal do 10 porque ele é maior. 8 menos 5, 3. É um sinal positivo, porque o 8 é maior do que o 5. Ah, só dá 3? Não. Qual é a resposta? 3 raiz de 2. Porque o raiz de 2 é o que está sempre repetindo, que é o que torna semelhante. Uma dica. Quando não são semelhantes. Quando não são semelhantes e tiver como a gente encontrar a raiz, ótimo, a gente consegue resolver mais rápido. Por exemplo, raiz de 16 mais raiz de 9. Vamos observar se eles são semelhantes. Visivelmente não são, porque os radicantes são diferentes, só os índices são iguais. Então, eles não são semelhantes. Mas, de cara, eu consigo perceber que dá para resolver. Raiz quadrada de 16 dá 4. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, 7. Quando não são semelhantes e tem como encontrar a raiz, a gente faz desta maneira. Mas, quando não são semelhantes, volta para cá. Quando não são semelhantes e quando a gente também não consegue encontrar uma raiz quadrada ou cúbica, depende de como tiver, num índice. Eita, poxa vida, não dá pra gente encontrar raiz de 12 e nem raiz de 27. Lembra aí o que é que acontece quando a gente não tem índice? Quando a gente não tem índice, nós temos que simplificar o radical. Joia? Beleza, vou fatorar o 12 e vou fatorar o 27. Colocar aqui do ladinho, ó. 12. Por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Organizando 2 ao quadrado vezes 3. E também vamos fatorar o 27. Não é par, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. 3, 1, 2, 3, ao cubo. Não é interessante para mim 3 ao cubo, porque os índices do meu radical é ao quadrado. Então, vamos arrumar isso aqui logo. Eu posso separar. Um fica com 2 e outro fica com 1. Bora colocar aqui dentro, no lugar deles agora. Bora lá? 5, raiz de 12. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Mais 3. Raiz de 27 é 3 ao quadrado vezes 3. Ó, aquela propriedade lá que corta o índice. Quando a gente corta o índice, o radicando que
que era dono do índice, vai para fora da casinha e multiplica com o número que tá lá. Vou cortar aqui o índice 2. Então, o 5 já tá aqui, né? O 2 eu cortei e vem pra cá pra fora. O 3 eu não tenho como cortar, ele continua dentro da casinha. O 3 já tá aqui. Eu vou cortar esse. Então, esse 3 vem pra fora. Esse eu não tenho como fazer nada, ele fica dentro da casinha. E agora eu calculo. Se vocês também quiserem calcular diretamente, já o 2 vezes 5, já colocar o resultado, 10, belezinha também. Só estou fazendo passo a passo para quem não lembra direito, não aprendeu direitinho ainda, compreender. Então, 5 vezes 2, 10, raiz de 3, mais 3 vezes 3, 9, raiz. Tchan. O que é que aconteceu com os radicais? Eles viraram semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente faz as continhas com os coeficientes. Então, 10 mais 9, 19, raiz de 3, porque a gente repete que está igual. Joinha, só isso. Recapitulando, observar primeiro se os radicais são semelhantes. Se forem semelhantes, a gente faz a continha com os coeficientes e repete o radical. Se eles não são semelhantes, mas dá para a gente extrair a raiz de cada um, ótimo, mais prático, a gente extrai a raiz e calcula. Mas, se eles não são semelhantes e não tem como extrair a raiz, a gente tem que encontrar uma raiz, ou a gente tem que fatorar. Quando não são semelhantes, a gente tem que fatorar, quando não dá para fazer a raiz. E a gente vai fazer aquele todo o processo. Lembrando que observe-se o índice do radical, porque a gente organiza depois que a gente fatora. Joinha?